bem-vindos ao Portal de Luz. No dia 27 de julho, nós completamos 50 anos do programa Pinga Fogo com Chico Xavier, que foi ao ar na TV Tupi em 1971. E no nosso programa anterior, nós tivemos o prazer de rever alguns trechos do Pinga Fogo. Considerando a importância de divulgarmos esse marco da TV brasileira e do Espiritismo, principalmente para todos aqueles que não eram nascidos naquele tempo, hoje nós vamos continuar assistindo um pouco mais. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apõe o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Nós acreditamos firmemente que o Pinga Fogo dividiu o movimento espírita em antes e depois. Foi, portanto, um divisor de águas histórico. E isto porque Chico Xavier galvanizou a atenção de milhões de brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, dando essa entrevista que se tornou famosa e que deu origem a livros, comentários, e colocou a doutrina espírita no seu legítimo lugar. Foi muito importante que meu marido Freitas Nobre tivesse participado do segundo Pinga Fogo. Foi muito interessante as circunstâncias que envolveram essa participação. À véspera, Chico Xavier telefonou para a nossa casa, né? Já era praticamente o dia, porque era em torno de 1h da manhã. Ele estava muito preocupado, porque poderia ter uma ou outra pergunta que fosse de desafio ou desagradável. E ele, então, como confiava muito em meu marido, transmitiu a ele a sua preocupação. Se ele poderia dar uma indicação a ele de que tudo correria bem e que não haveria, assim, atropelos, e mesmo as perguntas poderiam até ser
instigadoras, mas de uma forma correta, educada, para que o programa transcorresse dentro da normalidade que todos nós queríamos. Meu marido tranquilizou, disse a ele que tudo correria bem e que ele antes daria assim, uma sondada para ver quais as perguntas ou mesmo quais as intenções, mas ele tinha certeza de que os entrevistadores seriam bastante fiéis àquela ideia democrática de que todos têm o direito de expor os seus princípios religiosos dentro da maior liberdade. E assim foi realmente. Eu participei dos 2 pingafogos na plateia, no Sumaré, na antiga TV Tupi, Canal 4, e tive a oportunidade, então, de acompanhar de perto todas as respostas dadas por Chico Xavier, e foi assim, como a gente pode ver através dos livros que foram publicados depois, foi uma entrevista realmente extraordinária, porque ele calmamente, sob a proteção de Emmanuel, ele pôde responder às perguntas e ao final de ambas as entrevistas, ele recebeu psicograficamente poetas brasileiros e foram poesias realmente muito bonitas, interessantes e que guardam todo o estilo do poeta quando encarnado. Foi importante esse pinga-fogo quanto o outro, né? Os 2, eu já disse, porque ele tratou de todos os assuntos momentâneos, respondendo a perguntas como a viagem do homem à Lua, como a questão dos bebês de proveta, né? E ele, me lembro bem que ele disse sobre a cidade de vidro que se podia construir, né, na Lua, e que serviria de grande laboratório para o homem da Terra, para o ser humano aqui. E falou brilhantemente sobre os bebês de proveta, e são todos assuntos, como nós sabemos, polêmicos até hoje, mas cujas respostas são muito inteligentes e bastante realísticas, né? Enfim, o pinga-fogo, na minha maneira de ver, né, olhando assim a questão passados tantos anos, eu posso dizer tranquilamente o que disse no princípio, que foi um divisor de águas. E a doutrina espírita foi conhecida de norte a sul, de leste a oeste, como realmente ela é. Não é supersticiosa, né? Não está aí apenas para resolver problemas materiais das pessoas, mas tem um corpo de doutrina, tem seus princípios e principalmente tem uma qualidade humana tão importante quanto Chico Xavier, um homem de bem que em toda a sua lide humana exemplificou o Evangelho de Jesus. Temos nele um apóstolo do bem e da verdade. E foi muito bom participar com ele dos 2 pingafogos. O programa Pinga Fogo, com o médium Chico Xavier, foi exibido há 50 anos atrás, na noite de 27 para 28 de julho de 1971, na extinta TV Tupi. E o programa com ele fez tanto sucesso, a audiência foi tão alta, que no mesmo ano, no dia 20 de dezembro, a TV Tupi o colocou de novo ao vivo em mais uma edição do Pinga Fogo. E essas 2 edições do programa solidificaram para o povo brasileiro a imagem idônea e admirável do médium, pela forma como ele respondeu a todas as questões que foram feitas pelos jornalistas, com sabedoria, com conhecimento, com calma e com uma profunda fé em Deus e na sua justiça. E tudo isso ajudou a divulgar a doutrina espírita para milhões de pessoas no país. Portanto, nós vamos agora exibir um pouco mais do Pinga Fogo com Chico Xavier. Chico Xavier está à sua frente com a sua pergunta, o repórter Saulo Gomes. Considerando que cada pergunta desta primeira rodada deva representar para nós a manchete da grande matéria que nesta noite se vai escrever,
Eu pergunto, Chico, dentro do plano espiritual que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? Cremos com a palavra dos bons espíritos que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, o homem está subordinado aos poderes da divina providência. Portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso grande, vamos dizer, do nosso planeta maravilhoso que chamamos Terra, na hora certa. Satisfeito, Saulo? Completando a primeira rodada da noite, Chico, aí está o seu amigo Herculano Pires com a sua pergunta. Meu caro Chico, eu queria perguntar a você sobre o seguinte. Na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. São romances que se passam na Roma Antiga, há 2 milênios, 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que, segundo me parece, é a obra-prima da sua mediunidade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm a intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida. Mas eu queria saber o seguinte: para escrever estes romances, em que figuram não somente as gens romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum. Quando ouvi falar a respeito dos romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, cuja memória nós todos acatamos muito na doutrina espírita, eu senti aquele desejo de ser médium também para romances. Isso por volta de 1936. Nessa ocasião, eu lidava com um grupo de crianças da família, porque pelo fato de não ter renascido nesta existência para o casamento, fiquei com 14 crianças, irmãos menores e sobrinhos, dos quais presentemente eu estou distante por haverem crescido e tomado as suas responsabilidades. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o Espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos, e tão somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse
a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. Mas eu acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens. Mas eu lia o que a mão escrevia. Mas peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de dois romanos, de dois patrícios romanos, a trocarem ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade, e eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles dois homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim, fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever, então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, eu vivia muito mais o romance ao receber do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Posso complementar essa pergunta? Por favor. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o Pinga Fogo. A pergunta cabe a Herculano Pires para completar a segunda rodada da noite. Chico, segundo os dados estatísticos levantados por Stig Roland Ibsen e sua senhora, referentes à sua obra, num exame total da sua obra, você teria recebido até agora comunicações, poesias, principalmente um número grande de poesias e comunicações variadas, inclusive romances, de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores, se você tem conhecimento da obra de todos eles, e se você conseguiu armazenar no seu inconsciente toda essa fabulosa bagagem de mais de 400 autores brasileiros e portugueses, e alguns até mesmo estrangeiros. As informações dos nossos queridos amigos e distintos escritores, senhor Stig Roland Ibsen, e de sua digna esposa, dona Edith, do canto Ibsen, são autênticas. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível. E peço permissão para dizer que eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos de idade numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei num bar. Depois, num armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente, de modo que não seria possível para mim me inteirar do estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas e amigos desencarnados por meu intermédio. Chico, absolutamente não. Muito bem. Passamos agora à rodada dos telespectadores. Está presente ao auditório uma senhora e me envia um bilhete, envia a você, dizendo o seguinte: sendo eu médium evidente, gostaria de saber por que as entidades presentes ao seu lado se fazem visíveis para mim. Ora jovens, ora idosos. São as mesmas entidades? Nossa amiga naturalmente estará entrando numa faixa de observação dentro da qual eu não me encontro no momento, pela necessidade de atender com muita atenção à responsabilidade diante do auditório tão distinto e diante de milhares de telespectadores. Mas acredito que perfeitamente na autenticidade da informação de nossa irmã, e agradeço muito esses amigos que nos assistem e que particularmente me ajudam a compreender o meu dever para que esteja atento às instruções de Emmanuel no sentido de responder com tanta clareza como for possível as perguntas enunciadas. O senhor Aloy Fernandes, da Rua Iguape 6A. Opinião de Chico Xavier sobre a cremação de corpos que será implantada no Brasil. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos de 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito dos despojos humanos em um ambiente frio. Irmão Xavier, eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas,
os messiânicos também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua
e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Vamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.